Shalom, bom dia, graça e paz. Eu não sei o que é que cada um pensa ou não, mas eu quando venho à casa de Deus venho sempre com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo de que Deus nos tem guardado, tudo aquilo de que Deus nos tem falado, nos tem encaminhado, direcionado, mas venho também sempre com muitas expectativas sobre aquilo que Deus vai fazer no dia em que nós estamos presentes na casa dele. E hoje não é diferente. As minhas expectativas sobre aquilo que Deus vai fazer são muitas. Amém. E o Senhor nos diz na sua palavra, no Salmo 27, o Senhor diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, Senhor, nós hoje te dizemos que Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação. Não teremos medo de nada. Aliás, medo é uma palavra que o cristão não sabe, não conhece. O cristão tem temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. O cristão não tem medo. O medo, quando vem, nós lutamos contra ele e o Espírito Santo nos fortalece. Então, Senhor, nós hoje dizemos que és a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos, porque Tu és a nossa fortaleza, és a nossa torre forte. Por isso nós dizemos, Senhor, te pedimos hoje, queremos morar junto a Ti todos os dias da nossa vida. Queremos poder contemplar a Tua beleza. E para isso, Senhor, nós hoje estamos no Teu templo. Para cantar glórias ao Teu nome. Para cantarmos uma canção ao Cordeiro nesta manhã, declarando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro sobre o trono. Senhor Jesus, estamos aqui por Tua causa. Estamos aqui porque precisamos de Ti nas nossas vidas. Mais do que algum dia nós pensámos que precisávamos, é hoje. É neste dia que precisamos de Ti. É neste dia que precisamos de Ti como nossa torre forte. É neste dia que precisamos de Ti como o nosso irmão mais velho que nos abraça e nos acarinha. É neste dia que precisamos de Ti para nos dar aquela palavra que nós precisamos, não só de ânimo, mas de disciplina, de exortação, de encaminhamento, de direção. Então vem, Senhor Jesus, faz-te presente no nosso meio. Que as nossas expectativas não sejam goradas ao entrarmos neste lugar. Pelo contrário, eu hoje declaro: todo aquele que entrou aqui doente sairá daqui curado, pelo sangue do Cordeiro. Todo o que entrou oprimido sairá daqui liberto. Todo o que entrou sem direção na sua vida, hoje saia daqui direcionado pelo Jesus de Nazaré, o Jesus Todo-Poderoso, o Jesus que era Deus e deixou a sua divindade, a sua deidade para se fazer homem e viver junto com os homens e nos mostrar que é possível. Jesus, Santo Jesus, cantamos o Teu nome, Te louvamos nesta manhã. O nosso coração está contigo, o nosso louvor é para Ti, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Santo e Poderoso Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção.
sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Mais uma vez, santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono
trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. Senhor, nós te exaltamos, Deus. Te exaltamos, pois tu és rei na terra, Senhor. És rei no céu. És soberano entre as nações. Por isso nós te exaltamos, Deus. Não te exaltamos, Senhor, porque vimos pedir bênção. Te exaltamos porque és o Rei Todo-Poderoso. És o Cordeiro sobre o trono. E para sempre serás o Cordeiro sobre o trono, independentemente do que possam querer dizer ou não dizer, do que possam entender ou não. Nós podemos entender ou não, mas tu és Deus, tu és santo, tu és soberano, tu és poderoso, Senhor. Rendemos o nosso louvor a ti. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos na terra, o teu nome é exaltado no céu. O teu nome é exaltado, Senhor, no teu templo. O teu nome é exaltado, Senhor, onde os 24 anciãos estão, Deus. E dizem 24 horas, em cada 24 horas, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E rendem as tuas coroas a ti, Senhor, declarando que tu és o Senhor da vida deles. Que tu estás no trono, nesse trono de honra, de glória e de graça tu estás, Senhor. E é onde eu hoje apresento as nossas vidas, é nesse teu trono, Senhor. Apresento as vidas da igreja que se chama pelo teu nome, que está presente aqui, Senhor. Que te veio adorar, que te veio louvar, que te veio entronizar, que veio dizer que não há nada no céu, não há nada na terra, não há nada debaixo da terra que nos impeça de estar perto de ti. Te exaltamos, Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, seja para aquele que é o único que é digno da honra, da glória e do louvor. O nosso Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Estamos aqui só para te adorar, Senhor. Estamos aqui só para te adorar, Senhor. Vimos à tua casa para te render homenagem. Vimos à tua casa para celebrar vida contigo. Vimos à tua casa para ouvir a tua voz. Vimos à tua casa para ver os teus olhos, que a tua palavra diz que são como fogo. Esse fogo que queima, que consome. Esse fogo consumidor que vem sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Oh, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Te louvamos, Senhor. Santo, Santo, Santo. Podemos aplaudir o nosso Senhor. Santo e poderoso Deus. Santo e poderoso Deus. Louvado seja o teu nome. Podemos tomar os nossos lugares. Amém. Bom dia, mais uma vez, Shalom. Que a graça e a paz do Senhor possam ser com cada um de nós. Amém. Essa é uma das promessas que o Senhor também nos dá. É que a sua graça é connosco, que a sua paz é connosco. Aquela paz, como diz lá em Filipenses, não é? Que excede todo o entendimento, é connosco. O Senhor nos ajuda sempre que a gente podemos. Amém. Antes de continuar, deixem-me só lembrar-vos uma coisa, que é uma não, duas. A gente diz uma e depois não para, né? Começa a falar. Só para lembrar que aqui nós temos o nosso cestinho onde nós colocamos os nossos alimentos e a gente às vezes vai se esquecendo e não trazemos. Eu falo por mim, também me esqueci de trazer hoje. Trazemos para... Há sempre quem precise de ser ajudado. E depois o outro cestinho onde nós trazemos a nossa ajuda está ali atrás, que é o cestinho dos nossos pedidos de oração, que a gente também não se esqueça. Nós não precisamos de fazer pedidos de oração para Deus nos ouvir. Nós oramos ao Senhor, nós vamos à presença de Deus. Mas há uma coisa que o Senhor diz na sua palavra para nós não desprezarmos, que é o poder da oração do justo.
Então, quando nós, como igreja, quando nós na intercessão, sem ler os pedidos que ali estão, nós oramos sobre eles, eu creio, porque a minha Bíblia assim o diz, que o Senhor ouve os nossos pedidos. Então, todo o pedido que a gente tenha, toda a necessidade, mesmo aquilo que a gente acha que é difícil, se achamos que é difícil, é isso que a gente deve pedir. O que é fácil a gente não pede, a gente faz. Aquilo que é difícil a gente pede, que Deus faz. Amém? Senhor Espírito Santo, eu entrego este tempo nas Tuas mãos, entrego esta ministração, entrego este tempo. Te agradeço, Senhor, porque nos ajudaste neste louvor. Te agradeço porque tocaste no nosso coração, nos mostraste como nós somos limitados na Tua presença. Tira agora, Senhor, a limitação das nossas mentes, dos nossos ouvidos. Tira alguma limitação que possa haver no nosso coração que impeça de ouvir a Tua palavra, Deus. Que essa Tua palavra possa vir, Senhor, como Tu nos dizes, possa vir como uma espada de 2 gumes, que ela possa entrar fundo e limpar o que tem que ser limpo, mas ao mesmo tempo preparar o coração, para que essa palavra venha como uma semente viva, uma semente que dá fruto, uma semente que muda e que transforma. Abre os nossos ouvidos naturais e espirituais, Senhor, nesta manhã. Se há cansaço no nosso meio, tira, Senhor, dá-nos a Tua força e o Teu vigor para podermos ouvir a Tua palavra. Eu declaro que este tempo está selado pelo sangue de Jesus para podermos ouvir a Sua palavra. No nome santo do Senhor, eu assim oro. Amém. Amém. Pois é, no próximo domingo celebramos a Páscoa, não é? Tempo poderoso. E este ano coincide a Páscoa dos gentios com a Páscoa bíblica. Nem todos os anos, às vezes é sempre uma semana antes, por acaso, começa na mesma semana a Páscoa bíblica, que são 7 dias, não é? Uma festa que dura 7 dias. É uma das 7 festas bíblicas que o Senhor mandou celebrar perpetuamente, portanto não é para nós fazermos uma vez e nunca mais fazermos. Mas isso falamos para a semana, amém? Hoje é só lembrar que para a semana é Páscoa. E na Páscoa é bom que a gente se possa ir preparando, pensando, tirar um pouquinho do nosso tempo diário para pensar no sacrifício que o Senhor Jesus fez naquele dia. Eu sei que se nós formos pensando todos os dias um pouquinho nisso, quando nós viermos para a semana, quando o Senhor nos ministrar, porque a Páscoa é uma festa que tem um simbolismo profético imenso. Não é só aquilo que aconteceu, não é só algo que aconteceu, que o Senhor se moveu. Não. Tem um simbolismo profético muito importante e é bom que o nosso coração esteja preparado para isso. Claro que a Páscoa está, obviamente, associada ao sacrifício que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Não é? Nós lembramos disso. Nós não lembramos da Páscoa como nós temos algum entendimento de si, mas a maioria das pessoas não se lembra da Páscoa como o tempo em que o povo foi liberto do Egito. A gente só se lembra da Páscoa, daquilo que o Senhor Jesus fez. Mas hoje não vamos falar sobre a Páscoa, amém? Senão a gente já não ministramos nada hoje. Hoje vamos falar sobre Jesus. Na realidade, todos os domingos a gente fala de Jesus. Coitada da igreja que deixa de falar de Jesus e fala de outras coisas. Infelizmente, há igrejas que falam de política, outros falam... No dia em que a gente deixar de falar de Jesus, já estamos fora do propósito de Deus. O Senhor pode fechar a porta e pode nos levar para o outro lado qualquer, porque a gente não estamos a falar nada, não é? A fazer nada. Se uma igreja, se não falar de Jesus aos domingos, claro que nós podemos... O tema pode ser o que for. O centro do tema tem que ser Jesus. Se o centro do tema não é Jesus, estamos fora. Porque se não fosse Jesus, não estávamos aqui. Amém? Então se pode nunca esquecer disso. Se não fosse Jesus, nenhum de nós podia olhar para o outro e dizer a paz do Senhor. Porque a paz foi Jesus que nos trouxe. Não somos nós que temos nada para dar. Não é? E Jesus é realmente... Não é só a rocha onde nós nos fundamentamos, não é só a aliança que se renova connosco. Jesus é muito mais do que isso. Jesus estabeleceu o seu ministério na Terra durante mais ou menos 3 anos. Não é? E durante esses 3 anos e meio, Jesus andou por muitas aldeias, andou por cidades, andou por lugares, correu o Israel todo, norte ao sul, este a oeste, fazendo milagres, ensinando o povo através das suas parábolas, do exemplo dele, ensinando muito através do exemplo. Ensinou a orar aqueles discípulos que não sabiam como orar. Nós não podemos nunca esquecer que o povo judeu tinha uma ideia do Deus soberano, mas um Deus inatingível, que está lá no auge do céu, onde ninguém consegue chegar. E Jesus veio mostrar que esse Deus soberano, nós podemos chegar a esse Deus soberano, que nós podemos orar, que não é só o sacerdote que vai fazer o sacrifício, não é só o sacerdote que uma vez por ano entra lá. Não, Jesus foi mostrar aos discípulos. Portanto, Jesus quebrou ali paradigmas, Jesus quebrou conceitos e preconceitos que aquela gente tinha. Portanto, ele ensinava nas coisas mais simples que Jesus ensinava. Acima de tudo, trazendo o reino de Deus. Esse era o objetivo. Mas, sabes aquilo que Jesus fez de mais importante
no seu ministério foi transformar vidas. Quando Jesus chegava ao pé de alguém, quando Jesus tocava em alguém, Jesus transformava vidas. E ao transformar vidas, a história é transformada. Da mesma forma que quando nós somos transformados, a nossa história é transformada. E não houve ninguém que a Bíblia nos relate, não houve ninguém que se tenha cruzado com Jesus e que tenha continuado da mesma forma. Não houve. Todo aquele que se cruzou com Jesus, houve uma completa inversão do seu modo de vida. A forma de falar mudou, a forma de se comportar mudou, a forma de viver em comunidade e em comunhão mudou a partir do momento que conheceram Jesus. Talvez um dos exemplos mais conhecidos que nós temos é da mulher samaritana. Nós sabemos que Jerusalém e Samaria tinham ali uma disputa muito grande, não tem só a ver com o templo, tem a ver com outras coisas, que o Senhor já nos ministrou sobre isso. E a verdade é que aquela mulher foi transformada quando Jesus estava naquele poço e lhe disse que ele tinha água viva para ela. Mas não só ela foi transformada, como ela foi impactar a cidade de Samaria. E porquê? Porque teve um encontro com Jesus. E é importante nós percebermos isso. Essa transformação continua até hoje, aos nossos dias. Se nós continuamos as mesmas pessoas que éramos antes de conhecer Jesus, então é porque, na realidade, deixa-me dizer-te algo que vai chocar, é porque não o conhecemos. Só ouvimos de longe ainda, dizemos-lhe assim a Deus, mas não o abraçamos. Porque é impossível a gente abraçar Jesus e continuarmos os mesmos. É impossível nós dizermos que Jesus mora no nosso coração. É impossível. Não estou a dizer que a gente não pode ter uma falha aqui, uma falha acolá. Não estou a dizer isso. Estou a dizer a forma de falar tem que ser diferente. A forma de mudar, de vivermos tem que ser diferente. Se isso não aconteceu, Jesus é alguém que a gente vê do lado da rua. Sabem aquele vizinho que a gente vê todos os dias? Ele vai de um lado da rua e do outro. Olá, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Mas que não atravessa a rua, ou nós não atravessamos a rua para lhe dar um abraço. Quando nós damos esse abraço em Jesus, nós mudamos. E se nós estudarmos a Bíblia, nós percebemos claramente que Jesus sabia que o seu percurso tinha um início, tinha um meio e tinha um fim. E esse fim era a cruz do Calvário. Jesus sabia, desde o momento em que veio à Terra, desde o momento em que foi batizado por João Batista, Jesus sabia que ali começava um ministério, ali começava algo diferente. Ele sabia que o seu percurso iria terminar ali. Porque ao terminar ali, ele tinha preparado o povo para a chegada do reino dos céus. Esse foi o grande objetivo. E neste percurso, nós vamos perceber que havia uma coisa que Jesus gostava. Que um cristão que diga que não gosta, então é porque não tem mesmo Jesus no seu coração. Jesus gostava... Agora ficaram assustados, não foi? Jesus gostava de se relacionar com pessoas. Eu sei que cada um de nós tem o seu feitio, cada um de nós tem a sua personalidade. Uns somos mais expansivos, outros somos menos, como é o meu caso. Uns são mais tímidos, outros somos mais extrovertidos. Mas um cristão tem que gostar de se relacionar com pessoas. Pode ter que isso fazê-lo mudar algumas coisas nele, mas tem que gostar de se relacionar, principalmente com aquele que ainda não tem Jesus. Não para nós ficarmos igual a ele, mas para ele ficar melhor do que nós. É sempre bom ficar melhor do que nós não somos grande coisa ainda. Amém? E neste percurso Jesus reconhecia essa necessidade e uma coisa que ele fazia, que ele gostava, era de estar com as pessoas no seu habitat natural. Onde é o habitat natural de cada um? É nas tuas casas. Na nossa casa, nós somos muito mais reais do que somos na igreja, é ou não é? Gente, na igreja, às vezes, já não vou falar daquelas pessoas que mudam de voz quando estão na igreja, não é? Aquelas pessoas que quando dão uma profecia, aquela voz, parece o Lázaro a sair da caverna, é isto que eu te digo. Mas porquê antes falava assim como a Vasco? E depois... As pessoas às vezes mudam na igreja, mas na nossa casa nós somos muito reais, muito mais reais. É na nossa casa que a gente, às vezes, tem um comportamento que não deveríamos ter. É na nossa casa. Então Jesus gostava de ir à casa das pessoas. Jesus nunca se negou de ir à casa das pessoas. E nós vemos, através dos 4 evangelhos, que em cada casa onde Jesus foi, e Jesus foi, há historiadores que dizem que Jesus visitou 12 casas, contando, obviamente, com a sinagoga, contando com todos os lugares onde... Claro que 12 simboliza governo, também tem a ver com isso. Eu sou sincero, eu não fui contar as casas em que Jesus visitou e eu acredito que se os historiadores dizem isso, é porque é verdade. Mas o que é importante é que em cada uma das casas onde Jesus foi, algo aconteceu. E cada uma das casas que Jesus visitou tem para nós um significado profético, que é aquilo que o Senhor nos quer ministrar na semana que antecede a Páscoa. O Senhor quer nos mostrar hoje um pouquinho do percurso que Jesus fez antes de chegar ao seu objetivo, que foi a cruz. E nesse percurso, o Senhor foi a várias casas.
E hoje o Senhor vai nos falar de 7 casas onde Jesus foi. 7 casas que Jesus visitou. Como eu digo, não são as 12, são 7 casas que, depois, se quiserem, confirmem se realmente Jesus esteve em 12 casas ou não. Eu sou sincero, não fui confirmar, porque o que Deus me ia falando já me chegava. E a verdade é que pensem em cada uma destas 7 casas que eu vou falar hoje, não somente como uma casa de alguém, não somente como a tua casa, mas como o teu coração. Porque a partir do momento em que nós dizemos que somos o templo do Espírito Santo, quer dizer que somos casa para Jesus. A nossa primeira casa somos nós. É aqui que tem que haver o primeiro mudança de comportamento, é em nós. E a primeira casa que Jesus, esta é mesmo a primeira, podem procurar à vontade, que é a primeira casa mesmo onde Jesus entrou. Não estou a falar de quando ele era criança ainda e foi na sinagoga quando tinha 13 anos, no seu bar de mitzvah. A primeira casa onde o Senhor Jesus entrou é uma casa que está lá descrita em João, no capítulo 2. É a casa onde o Senhor Jesus foi convidado para um casamento. Né? É uma casa em Canaã. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que o Senhor fez foi numa boda, num casamento. E o Senhor já nos ministrou sobre essa palavra há algum tempo atrás. Houve alguém que até teve o privilégio e a honra de ser casado com esta palavra, não é? Com a palavra do milagre do Senhor Jesus. Mas casamento fala de aliança. Esta casa onde o Senhor foi visitar fala-nos de aliança. Fala-nos da aliança que Jesus fez connosco. Fala não só da aliança daquele casamento, mas da aliança que Jesus fez connosco. E Jesus naquele lugar foi testemunho não só de uma aliança, não só de um casamento, ele ainda fez um milagre. Porque onde Jesus está, Jesus não faz somente aquilo que nós precisamos. Jesus faz sempre mais qualquer coisa. Ou seja, há sempre um plus que Jesus nos faz. Porquê? Porque nós ainda não sabemos dessa necessidade. Mas Jesus sabe que é preciso mais qualquer coisa. Então, embora a gente precise de algo, naquele momento aquele casal só precisava de quê? De testemunhas lá, de pessoas para celebrarem o casamento com eles. Mas Jesus fez algo diferente. Ele ainda fez um milagre. E hoje o que o Senhor Jesus nos começa a dizer logo nesta primeira casa é: como é que está o nosso casamento? Como é que está a nossa aliança com o nosso cônjuge? Se Jesus hoje fosse à nossa casa, o que é que ele ia testemunhar da nossa casa? O que é que ele ia testemunhar no nosso casamento? E se ele fosse à nossa casa, de nosso individual, o que é que ele ia testemunhar do nosso coração? Como é que está a tua aliança com Jesus? Como é que está a nossa aliança individual com Jesus? É isso que o Senhor nos chama hoje, o alerta, logo nesta primeira casa. Porque naquele dia daquele casamento, o que era para ser um dia memorável, quase que ficou estragado. Qual é a pior coisa que pode acontecer numa festa? É faltar comida ou faltar bebida? É ou não é? A festa está boa. Quer dizer, pior só se a comida tivesse salmonelas e estiver estragada. Mas só por isso no dia seguinte, naquele dia come tudo feliz. No dia seguinte vai tudo para a urgência como intoxicação. Mas a pior coisa que pode acontecer numa festa é faltar comida ou bebida. E naquele casamento faltou o quê? Bebida. Faltou o vinho. Então Jesus ainda fez esse milagre. Para que os noivos não ficassem com a memória de uma festa errada, Jesus fez um milagre. Para que nós hoje não tenhamos uma ideia errada de algo que no nosso casamento algum dia aconteceu. O Senhor hoje quer fazer exatamente esse milagre também em nós, essa transformação em nós. Por falta de cuidado é que deixaram acabar o vinho. Só pode uma festa que até, e a Bíblia diz-nos lá em João 2, que tinha um mestre-sala, portanto não era uma festa como aquelas que a gente faz entre amigos. Olha, tu trazes a bebida, tu trazes a comida e às tantas quem tinha que trazer 3 garrafas de refrigerante trouxe 2. Enganou-se. E o que tinha que trazer 5 garrafas eu ia dizer uma marca qualquer, mas não pode ser, de outro refrigerante, esquece e às tantas falta. Agora, quando tem um organizador, um profissional, isso não pode acontecer. Portanto, foi uma falta gravíssima. Mas Jesus não deixou que nada acabasse naquele casamento, como não deixa que nada acabe no nosso. Nós temos que nos renovar com o Senhor Jesus. E normalmente na Bíblia, a Bíblia há coisas que têm um significado literal mesmo, e há outras coisas que têm um significado espiritual. E na Bíblia, quando se fala de vinho, normalmente estamos a falar de alegria. O vinho na Bíblia simboliza a alegria. Porque o vinho é uma coisa que traz alegria. Não quando a gente bebe a garrafa inteira e nós não ficamos alegres, ficamos bêbados, não é? É diferente. Podemos ficar muito alegres, mas não estamos bem. Agora, o vinho simboliza a alegria, porquê? Porque é algo que normalmente se usa para festejar. Não estou a falar daquele copo de vinho que se bebe à refeição, estou a falar do champanhe que se abre num casamento, de um champanhe que se abre numa festa de aniversário. É algo que simboliza a alegria, simboliza uma festa. Então, o vinho simboliza isto. E só Jesus podia transformar a água em vinho, ainda por cima água suja.
Da mesma forma que o Senhor nos diz hoje, só Ele pode transformar a nossa tristeza em alegria. Essa tristeza que pode estar no nosso casamento ou no nosso coração, o Senhor Jesus pode transformar. Temos que fazer o quê? Convidá-lo para estar connosco, como aqueles noivos o convidaram para estar naquela casa. E aquele vinho que Jesus fez, melhor, que Jesus transformou, era tão bom que o mestre-sala disse que tinham guardado o vinho melhor para o fim. Que normalmente não se faz isso, não é? Primeiro vem o vinho bom e depois, quando o pessoal já está tão coisa que não percebe se aquilo é vinho ou se é água, põem um vinho qualquer e dizem que é maravilhoso. Naquele caso, não. Porquê? Em primeiro lugar, porque Jesus não engana ninguém. Onde Jesus está tem que haver verdade. Onde Jesus está há liberdade, mas também há verdade, há coisas sérias. Mas, acima de tudo, porque o Senhor Jesus nos quer mostrar que se ainda não experimentarmos a alegria dele, vamos a tempo. Não interessa se passou 1 ano, se passou 5, se passaram 10, se passaram 20. Estamos a tempo de ser transformados, de ser transformada a tristeza em alegria. Que aquilo que há em nós que não é saudável, porque aquela água era a água que eles usavam para lavar as mãos, para lavar os pés quando entravam. Não era saudável. Jesus transformou algo que não era saudável em algo que era saudável, bom e que trazia alegria. E que trouxe ali a confirmação de uma aliança. Então, o que o Senhor Jesus nos perguntou hoje é: como é que está a nossa casa? A nossa casa é um lugar onde se sente a alegria no ar ou se sente as panelas a voar? Os pratos, as facas, já nem vou falar em facas. Como é que é a nossa casa? Quando a gente abre a porta da... Se Jesus abrisse a porta da nossa casa, ele ia ouvir o quê? Ia ouvir um louvor lindo e maravilhoso ou ia ouvir um a gritar com o outro? E o que é que a nossa casa tem para mostrar ao Senhor Jesus comparativamente com esta casa? Temos essa alegria ou não? Então, se não temos, o que é que temos que mudar para ter essa alegria? Porque nós podemos pedir ao Senhor Jesus para transformar a nossa tristeza em alegria. Imagina, Ele entra na nossa casa. Nós não vamos mudar nada a partir desse dia. Continua tudo igual, só à espera que Ele transforme. Não, nós temos que mudar alguma coisa. O que é que nós temos que mudar? O quê? Porquê que precisamos de mudar? Porque não estamos bem. E o Senhor o que nos diz hoje é que o vinho novo é melhor que o vinho velho. Então também o novo homem e a nova mulher têm que ser melhor que o velho homem e a velha mulher. Por isso é que há pouquinho perguntei. Se nós somos os mesmos hoje que éramos antes de nos convertermos, alguma coisa está errada aqui no meio do processo. E deixem-me dizer-vos uma coisa, não é Jesus que está errado. Esta equação tem 2 variáveis. Tem uma variável que somos nós, tem outra variável que é Jesus, e a que está errada não é Jesus, somos nós. Então, se alguma coisa em nós não nos mostra a diferença do que éramos antes, alguma coisa está em nós, alguma coisa está a falhar. E o Senhor hoje quer nos mostrar o que é que está a falhar. Amém? A primeira casa é a casa da alegria. Pensa nisso, no percurso que o Senhor Jesus vai fazer até à Páscoa. A primeira casa é a casa da aliança e a casa da alegria. A segunda casa que nós vamos falar é uma casa que relata nesta visita uma das primeiras curas que o Senhor Jesus fez. Nesta casa anterior vimos o primeiro milagre. Nesta vamos ver uma das primeiras curas. Está lá em Lucas 4, é a casa de Pedro, a casa de Simão Pedro. A casa em que Jesus visitou e curou alguém foi das primeiras curas que o Senhor fez. A Bíblia nos dá a entender que Jesus e os seus discípulos estavam a passar por ali, assim, tipo, meio por acaso, como se as coisas de Jesus fossem por acaso. Não é? A Bíblia dá-nos a entender, parece que eles iam ali por acaso, e Pedro chamou-o lá à casa. Eu consigo imaginar a conversa de Pedro com Jesus. Imagina, Pedro chegou ao pé de Jesus, Pedro era aquele homem colérico, não é? Todo nervoso, deve ter chegado assim ao pé de Jesus, deve ter dito assim: Jesus, estou com 2 problemas aqui graves, preciso da tua ajuda. E Jesus deve ter dito: diz lá, Pedro, não há nada que a gente não possa resolver, porque o Pai Todo-Poderoso nos ajuda, me ajuda e a gente vai resolver. E Jesus deve ter dito: tenho 2 problemas. O primeiro é que a minha sogra está doente. Jesus: ok. Então e qual é o segundo problema? O segundo é que ela está lá em casa. Sou eu a brincar que isto não diz na Bíblia. Aquilo era um problema, com toda a certeza, para Pedro, porque a sogra dele estava doente. A Bíblia nos diz que a sogra estava com uma febre muito alta. Se hoje em dia, quando se tem febre, é sinal que alguma coisa não está bem, mas podemos tomar um antipirético qualquer, naquela altura, quando alguém tinha febre, e era algo que fazia com que a pessoa estivesse prostrada numa cama, quer dizer que algo estava grave no seu corpo. Até porque o nível de higiene não era muito alto, não havia muito cuidado com muita coisa, portanto, a senhora estava gravemente doente. E o que a Bíblia nos diz é que o Senhor Jesus chegou lá e curou a sogra de Pedro.
E com esta segunda casa, neste percurso que Jesus fez até à cruz do Calvário, o que o Senhor nos diz hoje é que Ele pode curar também a tua casa e a minha casa. Se Ele entrar na minha casa e na tua casa, como entrou na casa de Pedro, com as brincadeiras à parte, mas se Ele entrar lá e realmente perceber e a gente lhe mostrar a necessidade que temos, como Pedro lhe mostrou, que ele podia ter entrado e Pedro podia não ter dito nada da sogra. Eu fiz esta brincadeira de propósito porque se Pedro não amasse, se Pedro não respeitasse a sua sogra, não tinha falado nela. Mas Pedro mostrou ali que aquilo que o mundo diz é errado. Que os nossos sogros e as nossas sogras merecem o respeito, sim, merecem o nosso amor, sim. Então, quando ele faz isso, ele diz ao Senhor Jesus, a minha família tem um problema. No caso dele, era a sogra. No nosso caso, pode ser uma cura física, mas pode ser uma cura no casamento, pode ser uma cura no relacionamento familiar. A Bíblia o que nos diz é lá no verso, acho que é no verso 3 de... Não. No verso 39 ou 40, acho que é isso, que a Bíblia diz-nos que Jesus inclinou-se sobre a sogra e repreendeu a febre. Jesus não ordenou nada, Jesus não tocou na senhora, repreendeu a febre. Portanto, Jesus hoje quer nos repreender naquilo que nós podemos ter mal no nosso relacionamento. Jesus hoje quer nos repreender com amor naquilo que não está bem. Será que nós não somos amorosos na nossa casa? Será que no nosso casamento não somos amorosos? Será que no nosso relacionamento familiar não há amor? Se não há, temos que mudar isso. Nós só podemos ter alegria se Jesus entrar na nossa casa. Então temos que o deixar entrar. Nós só podemos ter amor e ser curados se Jesus também entrar na nossa casa. Porquê? Porque o que diz lá nesse versículo 39 é que Jesus repreendeu a febre e logo em seguida a sogra de Pedro levantou-se e começou a servi-los. Então o que o Senhor nos está a querer dizer hoje é que no dia em que Ele repreender o que há de errado em nós, seja no físico, seja no emocional, seja no espiritual, o Senhor quer que nós comecemos a servir no seu reino. Como? Sendo testemunhas dessa mudança. Sendo testemunhas da transformação que há no nosso coração. Sendo transformados e os outros poderem ver essa transformação. É o serviço que o Senhor nos chama para fazer a partir desse dia. Amém. Agora a terceira casa, eu vou-vos pedir que possam abrir a Bíblia comigo para lermos a terceira casa. Está lá no livro de Lucas. Eu vou-vos falar de 7 casas. O Senhor vai dar graça para haver tempo para isso tudo. Lucas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 27 ao 32. É a casa de um homem chamado Levi. Não tem nada a ver com os levitas. Chamava-se Levi como a tribo. Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Diz assim: E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Mais uma vez, Jesus vai a uma casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém. Onde está Jesus tem que haver arrependimento. Se não há arrependimento na nossa casa, é porque Jesus não entrou, está à janela só. É como o tal senhor que está do lado de lá da rua. Se Jesus entrar na nossa casa, tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há cura, como na segunda casa, nem há alegria como na primeira casa. Se não houver arrependimento, isso não muda. Se nós achamos que não somos assim tão maus, que não temos necessidade de nos arrepender de nada, então só isso já mostra que estamos no caminho errado. Estamos convencidos que estamos à prova de bala, tipo aquele super-herói, tipo o Homem de Ferro, não é? Que tem ali uma armadura, uma coisa, à prova, não há problema nenhum. Repara bem no verso 28, deixa-me voltar aqui. O verso 28 diz que ele, deixando tudo, ou seja, Jesus, deixando tudo, levantou-se e seguiu Levi. Porquê que Jesus deixou tudo? Porque Jesus sabia que aquele homem precisava de mudar a sua vida. Jesus deixou tudo para seguir alguém que era um coletor de impostos, alguém que era uma pessoa que não tinha boa fama, alguém que Jesus sabia que era alguém que fazia coisas erradas. Mas Jesus sabia que aquele homem precisava de arrependimento, como sabe que tu e eu temos que nos arrepender. Com toda a certeza, há coisas que nós temos que nos arrepender.
Senão nós já tínhamos ido direitinhos lá para o céu, o Senhor já nos tinha chamado. Não estávamos cá a fazer nada. Portanto, temos com toda a certeza de mudar coisas na nossa vida, de mudar coisas na nossa casa, mudar coisas no nosso coração. E Jesus deixou tudo, porque a Bíblia nos ensina também que o bom pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Independentemente de ela ter feito o erro ou não fez o erro, a Bíblia não nos diz que o bom pastor ficou a ponderar se ia ou não, dependendo do erro. A Bíblia diz-nos que o bom pastor foi atrás da ovelha, ponto final. Guardou as outras 99 no aprisco e foi atrás da outra. E trouxe-a e cuidou dela. O que a Bíblia também nos ensina, não nesta passagem, mas nos ensina também, quando se estuda, é que muitas vezes, quando a ovelha saía muitas vezes do aprisco, que era uma ovelha rebelde, o pastor fazia o quê? Partia-lhe a pata. O próprio pastor partia-lhe a pata. Para quê? Para ela não sair enquanto não estivesse tratada no seu interior. É o que a Bíblia nos mostra. Por isso é que muitas vezes nós pensamos, porquê é que isto me acontece? Porquê é que não sei o quê? É Deus a guardar-nos no aprisco, porque estamos muito mais rebeldes do que deveríamos estar. E como estamos muito mais rebeldes, o Senhor nos faz ficar mais tempo a ser guardados, a ser trabalhados, a ser tratados. Porquê? Porque tem que haver arrependimento. E quando não há arrependimento em nós, quando achamos que o outro é que está sempre errado, não, aquele é que... Não, ele não devia ter falado assim, não, ela não devia ter falado assim, não, ele não devia ter feito... Não, ela... Até a vida nos ensina, na física, quando nós estudamos na escola, que uma ação gera o quê? Uma reação. Tudo que nós fazemos gera alguma coisa. Nós, biblicamente, ensinamos isto de uma forma mais simples, que é tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Portanto, que se eu semeio falta de alegria na minha casa, se eu semeio mau comportamento na minha casa, o que é que acham que eu vou colher? Alegria? Coisas boas? Então tem que haver realmente essa vontade de arrependimento, como houve neste homem. E a Bíblia nos diz que o homem se arrependeu, porque Jesus diz que naquele dia houve arrependimento. Amém. Então hoje o Senhor te chama a ti e a mim para nós nos examinarmos nesta semana em que temos a acompanhar o percurso que o Senhor Jesus vai fazer até à Páscoa e percebermos o que é que há em nós que tem que haver arrependimento. O que é que há em nós que tem que haver mudança. E a quarta casa em que o Senhor entrou foi uma casa de um homem muito conhecido, que até tem direito a ter uma música conhecida que se canta. Ele foi à casa de Zaqueu. Quem é que não conhece a música de Zaqueu? Todos conhecemos. Há uns anos atrás, um cantor evangélico fez uma música muito bonita, exatamente sobre Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos também. Portanto, era um homem, se nós hoje não gostamos de pagar impostos, muitas vezes, embora a gente deva fazê-lo, o Senhor Jesus nos ensina, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Portanto, temos que pagar os nossos impostos, mesmo que a gente entenda que, infelizmente, alguma coisa se gasta onde não deve, mas naquela altura a corrupção ainda era maior do que hoje. O coletor de impostos cobrava aquilo que queria e aquilo que lhe apetecia. Portanto, um coletor de impostos era alguém que não era bem visto pela sociedade. Mas Jesus disse que ele tem que estar com aqueles que não têm Jesus. Ele tem que estar com aqueles que são doentes. Ele tem que estar com aqueles que são corruptos. Ele tem que estar com aqueles que estão em pecado. Ele tem que estar com aqueles que são os mentirosos. Ele tem que estar com aqueles que são os adúlteros, que são os ladrões. Porquê? Porque assim é que têm que ser transformados. Os que já estão preparados vão ser trabalhados de outra forma. Mas Zaqueu era um coletor de impostos. Como eu disse, era um homem, a Bíblia nos diz que era um homem pequeno, de baixa estatura. Então, quando ele ouviu que Jesus estava a passar naquela terra, na aldeia, no lugar onde ele vivia, ele queria ver Jesus. Todos querem ver Jesus, nem que seja do lado da rua, não é? Convidar para a casa, que nem todos têm coragem para isso. Porque a gente, quando convida Jesus para a nossa casa, a gente vai se expor. Não é? Agora vejam, Jesus estava ali a almoçar ou a jantar, Levi fez o banquete na casa anterior. À frente daquela gente toda, porque Jesus não falou em baixinho. Não, à frente daquela gente toda, Jesus não expôs, mas disse claramente, quando os outros foram, porquê que estava a comer com os pecadores? Jesus disse claramente, porque eles precisam de ajuda, porque eles têm que mudar coisas na sua vida. Portanto, Jesus nunca nos vai expor perante os outros para nos causar problemas, mas vai nos expor no nosso coração. E muitas vezes fala connosco coisas que a gente não gosta de ouvir. Mas este homem que queria ver Jesus, nem que fosse ao longe, mal sabia ele que Jesus ia entrar na sua casa, subiu a uma figueira para ver Jesus, porque sabia que Jesus ia passar por ali. Jesus, quando passou, percebeu que estava alguém lá em cima. E o que a Bíblia nos diz é que Jesus chamou-o pelo nome. Jesus não sabia
Nunca tinha conhecido Zaqueu. Mas Jesus sabe todas as coisas, amém? Jesus sabia que havia uma casa que tinha necessidade de mudar. Então chamou e disse mais. Como ele sabia que o Zaqueu era daqueles que só gosta de o ver do lado de lá da rua, Jesus sabia que ele não o ia convidar. Então Jesus disse, Zaqueu, desce daí que eu quero ir à tua casa. Foi diferente, não é? Jesus hoje também nos diz isso, exatamente a cada um de nós. Se nós estamos com receio, de alguma forma, de o convidar, que a gente não se preocupe com isso. Porque Ele vai ter prazer em estar no nosso coração. Ele vai ter prazer em estar na nossa casa. Então, abre comigo lá em Lucas. Hoje estamos só em Lucas, no capítulo 19, para ver o que aconteceu depois quando Jesus... Capítulo 19, vamos ler do 8 ao 10. O que aconteceu quando eles estavam lá em casa. Lucas 19, capítulo 8. Perdão, Lucas capítulo 19, do versículo 8, diz assim. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Então Jesus levou a salvação àquela casa. Jesus não esperou que ele o convidasse para ir. Nós hoje convidamos, quando nós recebemos o apelo para aceitar Jesus, somos nós que com a nossa boca dizemos, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Mas se calhar o que nós precisamos é de repetir isso mais vezes, várias vezes ao dia, é de repetir isso vários dias, para que ele possa realmente, para nós percebermos a importância disso, porque senão Jesus vai estar sempre do lado da rua. E Jesus levou a salvação àquela casa. E o que a Bíblia nos diz nestes versículos é que a presença do Senhor ali mudou o coração de um homem que era pecador e que era corrupto como nós. Eu não estou a dizer que nós somos corruptos financeiramente, mas quando a Bíblia nos diz que o pecado traz corrupção, há corrupção no pensar, há corrupção no falar. Naquele caso era uma corrupção financeira. Mas o que o Senhor nos está a dizer hoje é que Ele pode mudar o nosso coração. Se não fosse possível, o Senhor não tinha feito o que já fez em cada um de nós. E se Zaqueu não fosse corrupto, se não fosse alguém que defraudava aos outros, ele não dizia que estava disposto a restituir o que tinha defraudado. Ele sabia o que tinha feito. Nós sabemos o que temos feito. Nós sabemos bem aquilo onde não fazemos o que deve ser feito e onde temos que mudar. Nós sabemos. Fazemos de conta muitas vezes é que não sabemos. Portanto, se hoje nós sabemos que temos defraudado o Senhor Jesus em algo, não estou a falar de finanças. Hoje é o dia de renovarmos a aliança com Ele. Hoje é o dia de nós dizermos, Senhor Jesus, como dizia aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida. Muda o meu interior, muda a minha família. Move-te em mim, Senhor. Hoje é o dia de nós podermos dizer isso. E Jesus não está somente a falar para aqueles que não o conhecem, para o vizinho de cima, para o vizinho do lado, para o vizinho dali, para aquele prédio. Jesus não está a falar somente, está a falar para nós que o conhecemos. Para nós que um dia aceitamos o Senhor Jesus, mas que se calhar não temos andado no rumo certo, não temos feito tudo aquilo que deveríamos fazer. E o que o Senhor nos diz hoje é que nunca é tarde para nos posicionarmos. Zaqueu saiu de lá. Zaqueu podia ter feito de contas que não era nada com ele. Podia estar lá na figueira, se ele era pequeno, até se escondia, se calhar lá nas... Eu estou a falar que também não sou... Eu sou muito grande, não é? Com 1,64 m, não é por aí. Mas se ele era de baixa estatura, se calhar ele até se conseguiria esconder lá nas folhas da figueira. Ele podia fazer de contas que não era com ele. Jesus a dizer, Zaqueu, e ele dizia, podia ter feito piu, 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 para fazer de contas que era um passarinho, mas não. Ele percebeu que Jesus estava a chamá-lo. Ele percebeu que Jesus queria algo com ele. Então, que nós hoje não nos escondamos também nas dificuldades da vida, que todos sabemos que a vida é complicada. É. Sabes porquê que a vida é complicada? Porque vivemos no mundo. E a Bíblia diz-nos que no mundo jaz o maligno. Então, se um cristão não tem uma vida complicada no mundo, é porque não é cristão. Um cristão vai ter garantidamente uma vida complicada. Não estou a dizer que vamos ter falta de dinheiro, não estou a dizer que vamos ter falta de saúde, estou a dizer que vamos ter complicações. Porquê? Porque o mundo está contra nós. O mundo não nos aceita quando nós dizemos que não se deve adulterar. O mundo não aceita isso. O mundo diz que acha que porque não, se me apetece. O mundo não aceita que eu não roubo ali ao lado. Porque se me apetece, porque é que eu não é de roubar a maçã do supermercado? O mundo acha isso normal. O mundo acha normal que hoje em dia eu nasço com um cromossoma X e o outro com Y, mas eu posso trocar. O mundo acha isso normal. E eu não acho normal. Porque a minha Bíblia diz que não é normal. Portanto,
Portanto, nós vamos estar sempre do lado oposto da barricada do mundo. Glória a Deus por isso. Quer dizer que estamos a fazer o que é o certo. Então, nós temos que perceber que enquanto que Zaqueu era alguém que o povo não gostava porque fazia coisas erradas, nós somos alguém de quem o mundo não gosta porque faz as coisas certas. Então temos que continuar a fazer as coisas certas. Temos que continuar a não fazer aquilo que o mundo diz que deve ser feito. Temos que continuar a não ser considerados espertos para o mundo, mas sábios para a palavra de Deus. Porque quem é sábio na palavra de Deus, garantidamente não vai ser considerado esperto pelo mundo. Porque o esperto é aquele que dá o golpe. E o cristão não dá o golpe. Então, que a gente possa entender isso, que temos mesmo que mudar. Se estamos a começar a ficar confortáveis no mundo, é porque nos estamos a afastar daquilo que Deus tem para nós. Porque senão não poderíamos ficar confortáveis. Amém. Vamos aqui estávamos no capítulo 8, não era? Era. Então vamos continuar no capítulo 8, exatamente. E vamos entrar na quinta casa, que é a casa de Jairo. A casa de Jairo fala-nos lá no capítulo 8 de Lucas, no versículo 41 e 42. Diz-nos assim. Estamos lá no capítulo 8 de Lucas. Diz-nos assim o versículo 41 e 42. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Quer dizer, que era alguém que era importante na sinagoga. Era um homem que era importante, que era respeitado. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Agora vamos passar para o versículo 52. Pode ser? Saltamos 10 versículos. Porque, entretanto, Jesus foi à casa de Jairo. Ok? E no versículo 52, a Bíblia nos diz que e todos choravam e a pranteavam. E ele, Jesus, disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. Haverá algumas versões que vão dizer o Talita Cumi, que é um significado hebraico. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Não há sombra de dúvidas aqui, não é? Que Jesus entrou naquela casa para trazer vida ao que estava morto. Amém? Dúvida nenhuma. O Jairo, esse tal homem respeitado na sinagoga, vejam bem o que Jairo fez. Jairo, sendo alguém que é respeitado na sinagoga, tudo o que era fariseu e homens de lei estavam de olho a ver o que é que Jairo ia fazer. E Jairo, não estou nem aí, prostrou-se aos pés de Jesus. Porquê? Porque ele tinha um problema que os doutores da lei não resolviam. Ele tinha a filha a morrer em casa. Quando ele saiu de casa, a filha estava mal. Quando ele chegou a Jesus, disseram que a filha já tinha morrido. E Jesus, quando visita esta quinta casa, está-nos a dizer não só de morte física que Jesus mudou, não é? Mudou o estado de morte para a vida, mas acima de tudo Jesus está-nos a dizer que quando nós deixamos de nos preocupar com aquilo que os outros pensam de nós, mas quando nós entendemos que Jesus tem que estar na nossa casa e nos prostramos diante dele, diante dos seus pés, diante da sua cruz, Jesus faz aquilo que ninguém consegue fazer. Mas prostração aqui significa o quê? Eu render a minha vida a Jesus. Significa eu render as minhas vontades. É isto que Jesus nos fala nesta quinta casa. E nós não estamos somente a falar de morte física aqui. Claro que ali foi morte física. Mas o que o Senhor hoje nos quer mostrar quando estamos a falar desta quinta casa é dos sonhos que nós deixámos morrer. Os projetos que nós enterramos. Aquilo que Deus uma vez nos disse. Tu serás isto, tu serás aquilo. Palavra que Deus nos deu, promessa que Deus nos deu. E nós enterramos, já nos esquecemos, como diz aquela música da Ludmilla, deixámos de enterrar os nossos sonhos. Uns enterramos nós, outros deixámos que outros nos enterrassem. E hoje o Senhor nos vem dizer que é tempo de desenterrar os nossos sonhos. Da mesma forma que Ele disse àquela menina, Talita Cumi, anda, levanta-te. O Senhor nos está a dizer hoje, tira os teus sonhos da cisterna, tira os teus projetos que estão enterrados. Aquilo que tu achavas um dia que ias fazer, é o tempo de fazer, é agora o tempo de fazer isso. É o tempo de ter vida novamente. Porque Jesus quer que a gente tenha vida na nossa casa. Nós podíamos estar a falar também da nossa morte espiritual. Será que eu estou morto espiritualmente? Eu tenho prazer em ler a palavra ou eu nem leio a palavra? Se eu não tenho prazer,
estou em estado de coma, mas se eu não ler já morri espiritualmente. Eu não posso dizer isto de outra maneira. Claro, podia pôr aqui isto muito bonito, com umas luzinhas a piscar, mas não pode, não, a verdade não é essa. Se eu não consigo, se eu não leio a palavra de Deus todos os dias, se eu não vou à presença de Deus, se eu não me prostro como Jairo fez, se eu não me prostro diante de Jesus, se eu não entrego tudo a Jesus, eu estou morto espiritualmente, o resto é conversa. Vou adiando, vou fazendo umas coisas bonitas, vou dando uns aleluias e uns glórias ao domingo no louvor, porque a música mexe muito com as minhas emoções, mas Jesus está do lado de lá da rua e eu não o trago para dentro da minha casa. Mas o Senhor hoje nos diz que se eu estou morto espiritualmente, para isso há uma solução. Levanta-te, como aquela menina se levantou. O Senhor Jesus entra na nossa casa e nos levanta e nos dá vida. É que se calhar, talvez os projetos que morreram, que foram enterrados, os sonhos, se calhar morreram porque nós morremos espiritualmente. Se calhar como deixámos de ler a palavra, deixámos de crer nos milagres, deixámos de ser edificados pelas promessas que vemos nos outros, fomos morrendo, fomos mirrando. A Bíblia nos conta que havia um homem que tinha a mão mirrada, não é? E Jesus curou-o quando? Num sábado. Jesus mudou a mente daquela gente toda, porque o sábado é Shabat, é o dia de descanso, que o Senhor disse, trabalharás 6 dias, ao 7º dia descansarás. Mas o Senhor não diz que ao 7º dia não faça a sua obra, nem diz que ao 7º dia deixe de orar, diz que ao 7º dia eu devo admirar as obras das suas mãos. E hoje na nossa sociedade, então, é praticamente, não vou dizer impossível, nós deixamos de trabalhar no sábado, naquelas 24 horas, porque a sociedade ocidental não está programada desta forma. Temos que trabalhar. Agora, temos que nos organizar para um dia por semana termos esse dia em que nós pensamos mais no Senhor do que nos outros dias. E o que o Senhor nos está a dizer é que é importante nós percebermos que a nossa vida espiritual tem que ser alimentada todos os dias, não somente naquele dia também. E esse homem da mão mirrada que o Senhor curou no sábado era um homem que todos preferiam que ele continuasse com um problema do que ser curado. E muitas vezes nós estamos a mirrar espiritualmente porque o mundo quer que a gente morra em vez da gente ser curado. E nós deixamos-nos levar por aquilo que o mundo vai dizendo, deixamos-nos levar pela correria. É difícil, há falta de tempo? Nunca, isto são estudos sociais, nunca uma geração se levantou tão cedo para ir trabalhar e se deitou tão tarde como a geração em que nós vivemos. Nunca uma geração no mundo, estamos a falar do mundo ocidental, não podemos falar de outras realidades que no mundo ocidental, e principalmente o hemisfério norte e Estados Unidos, porque os outros países mais asiáticos têm hábitos de vida completamente diferentes e os países africanos também, portanto não podemos ir por aí. Mas estes estudos que se fazem com os censos de cada país mostram isso. Nunca uma geração teve tão pouco tempo com os seus filhos, a criar os seus filhos, com o tempo com a sua família. Nunca uma geração teve tão pouco tempo. Porquê? Porque o mundo nos vai obrigando, o consumismo que o mundo nos faz entrar naquela roda, faz com que a gente, para podermos ter coisas, a gente trabalhe cada vez mais e tenha menos tempo para as nossas coisas. Isto é uma armadilha que o mundo nos cria. Eu estou com isto a dizer que a gente tem que deixar de trabalhar para ter tempo com Deus? Não. Temos que perceber que ter qualidade de vida não é ir uma vez por ano fazer umas férias nas Seychelles ou no Dubai. Qualidade de vida é ter 52 semanas boas por ano. Mesmo que eu não possa fazer férias no Dubai nem nas Seychelles. Qualidade de vida é eu conseguir ter tempo para gerir, para ter com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha família, com Deus. Isso é a minha qualidade de vida. Porque é isso que vai fazer com que eu consiga ter uma família sólida. Isso é o que vai fazer com que Jesus não esteja do lado lá da rua, mas esteja na sala comigo, quando eu estou a comer. Esteja na cozinha comigo, quando eu estou a cozinhar. Esteja com os meus filhos, quando eles estão a estudar. É isso que vai fazer, é quando eu disponibilizo o meu tempo. E para que os meus sonhos não possam morrer, eu tenho que ler a palavra de Deus. Que hoje, se algum de nós não está a conseguir ler a palavra, que hoje a gente possa tomar essa decisão. Estamos a uma semana da Páscoa. Essa decisão de mudança como Jairo fez. Não ter problema em chegar ao pé de Jesus e dizer: Senhor, eu estou a falhar. Eu comprometi-me que ia fazer, comprometi-me que ia... Não estou a fazer nada, Jesus. Só eu e Ele é que sabemos, mais ninguém sabe. Só tu e Jesus é que sabe, mais ninguém sabe. Não tens que me vir dizer a mim. Se quiseres vir dizer, fantástico, eu oro contigo e ajudo-te e fortaleço-te e estamos juntos na caminhada. Mas não precisas, se não queres.
Mas que hoje possas tomar essa decisão. Não, eu vou mudar, eu vou me alimentar todos os dias. Porque é difícil assumir isso. Eu sei, é difícil a gente mudar. Claro que é difícil. Porque tudo aquilo que nos envolve concorre para que a gente não mude. Tudo nos diz que não é por aí. Agora pensa comigo agora. Quais foram os sonhos que tu enterraste? Pensa. Pensa aquilo que tu querias mesmo e que sabes que só não consegues fazer porque te deixaste mirrar. Tu sabes quais são esses sonhos. Cada um de nós sabe quais são. Então hoje é o dia de os trazeres de volta à vida como aquela menina. Eu declaro hoje sobre a tua vida que é dia de vir à vida aos teus sonhos, os teus planos, os projetos que tu enterraste, aquilo que tu achas que já não és capaz. Hoje isso possa voltar à vida no nome de Jesus. Abre o teu coração para Jesus nessa quinta casa como Jairo fez. Amém. E chegámos à sexta casa. Isto parece quase não é? Se fossem as 12 casas, podíamos fazer as 12 estações do percurso que Jesus faz na Páscoa. Mas não é. Por acaso, agora que estava, parece quase isso, mas não é. Chegamos à casa de Simão. Não é a casa de Simão Pedro, é a casa de um Simão que era um tal de fariseu. E mais uma vez, um pecador convidou Jesus para ir à sua casa. Pensa bem, se o pecador convida Jesus para ir à sua casa, porquê é que eu não posso convidar? Não estou a dizer com isto que nós não somos pecadores, mas não somos alguém conhecido por ser. Nós, a partir do momento em que aceitamos Jesus, não somos mais pecadores, amém? Somos santos que lutam contra o pecado diariamente. Éramos pecadores que lutavam para ser santos. Hoje, nós devemos ser homens e mulheres que são santos, mas que não conseguem ainda ser perfeitos. Mas que estamos no caminho. Então a Bíblia nos diz, também lá no livro de Lucas, que contrariamente aos costumes que havia na altura, aquele fariseu que convidou Jesus para ir à sua casa não foi nada hospitaleiro com Jesus. Nada. Teve comida, sim, mas de acordo com o que eram os costumes da época, tinha que lhe dar água para lavar os pés, tinha que dar água para lavar as mãos, para Jesus se refrescar. Ele não fez nada disso. O que a Bíblia nos diz é que ele convidou para a sua casa, mas não o honrou. Ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa por ele, mas não honrou Jesus. No entanto, a Bíblia também nos diz que uma mulher pecadora entrou naquela casa por saber que Jesus estava lá. Está lá em Lucas 7 e a gente já vai lá ver. Lucas 7, do capítulo 44 ao 47. A Bíblia aqui, quando nos fala de uma mulher pecadora, obviamente, se nós formos 7, do 44 ao 47, se nós formos estudar com detalhe quem era esta mulher, vimos que esta mulher era uma prostituta. Agora pensa assim. Vocês estão a imaginar alguém entrar na vossa casa hoje em dia que vocês não conhecessem? À partida, não entra, não é? Então como é que uma mulher pecadora, como é que uma prostituta que era alguém que todos olhavam de lado, como é que ela entrou na casa de Simão, o fariseu? Porque ela devia ser visita habitual. Não é? Os tais santos de pau oco, ou santos de pau carunchoso. Não é? Era um fariseu. O fariseu é aquele que gosta de fazer as grandes orações mentiloquentes, não é? Como o Senhor Jesus disse, são como túmulos caiados, porque por dentro não têm vida. É só para os outros verem. Se aquela mulher não fosse visita daquela casa, não soubesse como entrar, com toda a certeza ela não entrou pela porta principal. A porta principal devia ter muita gente, os convidados. Ela com certeza sabia por que porta é que entrava. Uma porta mais escondida daqui ou uma porta mais... Ela sabia se movimentar e chegou até à sala onde estava Jesus. Vejam bem, a Bíblia não nos diz que ela teve que fugir dos criados, nada disso. Portanto, eles deviam ter achado o quê? Ah lá, ela vem cá para estar com o Simão. Portanto, o Senhor nos está a dizer hoje também exatamente isso. Que nós temos que mudar algumas coisas na nossa vida que nós sabemos que não são certas, mas que nos habituámos a fazê-las. Não estou com isto a dizer que temos coisas graves na nossa vida, mas temos coisas que não são certas, mas que nos habituámos de tal forma a fazer que aquilo é comum e hoje temos que mudar. Então, lá no versículo 44, diz assim. Isto é Jesus a falar. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, ou seja, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés.
não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Então não há dúvidas nenhumas que a mulher era uma pecadora, porque o Senhor Jesus diz que lhe perdoou os pecados. Portanto, percebemos para que é que Jesus entrou nesta casa, na casa número 6. Entrou para perdoar pecados. Entrou para perdoar coisas que impediam as pessoas de ser livres na presença de Deus. E o que hoje o Senhor nos está aqui a dizer é exatamente isso. Se nós precisamos de ser perdoados, se há alguma coisa na nossa vida que nos faz sentir que não somos dignos de estar na presença de Deus, hoje o Senhor Jesus está disponível para isso, desde que a gente o convide para entrar na nossa casa, desde que a gente o convide para entrar no nosso coração. Mas esta casa não fala só de perdão de pecados. Esta casa fala de perdão. Esta casa fala de perdão como algo que tem que acontecer na nossa vida e na nossa casa. Esta casa número 6, e não é por acaso que é a casa número 6, porque 6 simboliza o número do homem, o número da humanidade, que é falha. Esta casa fala-nos da necessidade que nós temos de perdão na nossa casa, na nossa família e no nosso coração. Esta casa fala-nos da necessidade de não carregarmos um peso a vida toda chamado falta de perdão. Ficamos ali naquela luta, não merece. Perdão não está a falar de merecimentos. E nós temos uma semana da Páscoa. É o momento em que Jesus deu a sua vida. Porquê? Pelo nosso perdão. Jesus não subiu à cruz e não disse assim: olhem, avisem lá o Pedro que ele não merece. Ele não falou nada disso. Ele subiu à cruz e entregou a sua vida por mim. Portanto, aqui não estamos a falar de merecimentos, estamos a falar que Jesus nos perdoou os pecados. Jesus, antes de saber que nós, uns milhares de anos mais tarde, cá estaríamos, o Senhor decidiu e escolheu dar a sua vida por nós. E nós não conseguimos perdoar o outro? É uma coisa um bocadinho estranha. Eu acho que é estranho. Se Jesus nos perdoou, se deu a sua vida e nós... Jesus, quando entrou nesta casa, não disse a ninguém que para perdoar o outro tem que morrer por ele. Isso fez ele. Jesus não está a pedir que a gente morra por ninguém. Jesus está a pedir que a gente morra no nosso orgulho. Sim. Está a pedir que a gente morra na nossa autoconsciência. Sim. Está a pedir que a gente morra na nossa autoestima para não estarmos convencidos que somos melhores que o outro. Sim. Para então podermos liberar perdão. Senão realmente é uma coisa muito estranha. Como eu disse, o perdão não é uma questão de merecimentos, perdão não é uma questão de emoção, perdão não é uma questão de eu ainda não tive a revelação da Bíblia. Não tiveste a revelação da Bíblia, então como é que é? Eu estou a falar isto porque já houve pessoas a quem eu estava a ministrar sobre perdão e me disseram: eu tenho que ter uma revelação da Bíblia. Se eu não tiver revelação, o ser humano, Deus deu-nos uma coisa chamada inteligência. Quando nós queremos é usada para o bem, quando nós queremos é usada para o mal. Quando nós queremos é usada para tentar fazer dos outros parvos. É ou não é? O ser humano tem essa habilidade intelectual. E às vezes a gente diz: eu não tive ainda revelação. Dos milagres de Deus a gente tem revelação todos. Daquilo que a gente tem que fazer é que a gente às vezes quer uma revelação. A gente quer uma revelação. Não sei onde é que isso diz que a gente tem que ter revelação daquilo que Deus nos ensina. Mas pronto. Com certeza ainda não tive revelação. Deve ser por aí. Mas essa pessoa estava-me a dizer: eu não me perdoo porque ainda não tive revelação. E mas o que é essa revelação? Eu não percebi, eu não senti ainda. Ok, então abri na oração do Pai Nosso. É a primeira revelação que há sobre perdão. Na oração que o Senhor Jesus nos ensinou como a oração do Pai Nosso, diz o quê? Perdoai-nos, Senhor, as minhas dívidas ou ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Acabou. Se eu preciso de revelação, está ali escrito. Senão eu estou a dizer o quê? Deus, tu não me podes perdoar porque eu também não perdoo o meu vizinho, não perdoo a minha mulher, não perdoo o meu marido, não perdoo o meu pai, não perdoo o meu filho, não perdoo. E ficamos nisso. Portanto, perdão não é uma questão nem de emoção, nem de revelação, nem de merecimento. Ele é muito mau, não merece perdão. Jesus é que sabe se ele merece perdão ou não. Como eu também não merecia perdão. Perdão é uma decisão. Não interessa o mal que nos fizeram. Há coisas que são horríveis, são. Mas o perdão não é sobre isso. O perdão não é sobre a avaliação de quão horrível foi o ato do outro. Quão injustamente me trataram. Quão tristemente me feriram.
O perdão não é sobre isso. O perdão é sobre eu ser livre. Porque enquanto eu não perdoo, eu não sou livre. É como aquela frase que todos nós, se calhar, já vimos na internet, diz que a falta de perdão é como se fosse um veneno que eu acho que o outro tem, mas quem toma uma gota dele todos os dias sou eu. Eu todos os dias estou-me a envenenar com uma gotinha da falta de perdão. E a outra pessoa está na sua vida, feliz da vida, e eu vou morrendo todos os dias. A falta de perdão faz mal aos ossos. A falta de perdão tira-nos a alegria, tira-nos o sorriso da cara. A falta de perdão faz com que a gente tenha doenças psicossomáticas. A falta de perdão é um tema de rebeldia com Deus, sobre o qual eu não vou agora aprofundar. Mas se alguém quiser falar sobre isso, estou disponível, eu e a Sandra, a qualquer altura. Quem entende que não perdoa porque não sei quê, está-se a rebelar contra o Deus. É quem pede para ser perdoado. Portanto, o perdão é uma decisão. O perdão é um mandamento, uma direção que o Senhor nos deu. Se não temos a dizer que Deus não nos pode perdoar tão simples como isso. Agora, talvez tu possas precisar de perdoar a ti mesmo por alguma coisa que tu achas que é um fardo que está sobre a tua vida. Se calhar há algo sobre a tua vida que não tens que perdoar a alguém, mas tens de perdoar a ti mesmo por alguma coisa que tu achas que fizeste ou que se calhar fizeste. Aqui é indiferente se achas que fizeste ou se fizeste. A questão é, há alguma coisa que te impeça de viver essa vida com Deus em que tu achas que não mereces? Tens que pedir perdão a ti mesmo. E depois acerta-te com Deus. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez nesta casa. Nesta casa do Simão, publicano, pecador, homem que recebia visitas em casa impróprias. O Senhor deu o exemplo daquela mulher. Ela foi perdoada porque amou. Então aqui resume-se a quê? Ao nosso amor por Jesus. Consoante é o meu amor por Jesus, eu consigo abrir o meu coração para que Jesus possa vir sobre a minha vida. E hoje é isso que o Senhor Jesus nos está a dizer. Amém. Então nós já vimos 6 casas onde o Senhor Jesus entrou. Não é? Uma casa que foi a primeira, falava de alegria e de aliança. Não é? Foi lá no casamento. Temos a casa de Pedro, em que o Senhor fez uma cura da sogra. Temos a casa de Levi, não é? Que o Senhor trouxe arrependimento àquele homem. A casa de Zaqueu, onde houve salvação. A casa de Jairo, onde o Senhor trouxe vida, onde desenterrou os sonhos. E aqui vimos agora no fim esta casa, a casa do Simão, onde houve perdão. Falta uma casa então, não é? Então vamos lá até ao último livro da Bíblia ver essa casa. Vamos lá a Apocalipse 3. Ver a última casa. Contrariamente às outras casas que nós vimos, as outras casas são casas que o Senhor visitou antes de subir à cruz do Calvário. E esta casa é uma casa que o Senhor visitou depois de ir à cruz do Calvário. Amém? Então, Apocalipse 3, capítulo 20. Acredito que a maioria de nós até sabe de cor. Diz lá assim: Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A 7ª casa é a tua casa. A 7ª casa é a minha casa. É a casa onde o Senhor Jesus, depois de dar a vida por ti e por mim, quer entrar, fazer morada e mudar. Quer trazer tudo aquilo que trouxe das outras 6 casas. A cura, a alegria, a aliança, a salvação, o perdão, o arrependimento, a vida. O Senhor quer trazer isso tudo aqui em Apocalipse. O Senhor quer mais até. Ele não quer somente entrar na tua casa nem na minha casa. Ele quer morar lá. Quando aqui Jesus tem esta palavra que diz: eis que eu estou à tua porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei. Jesus está a dizer que é fazer uma refeição com aquele que lhe abrir a porta. Isto vem na sequência das cartas às igrejas. Tem ali uma componente profética muito forte. Comer, para a cultura hebraica, fala de comunhão. Comer não é como nós hoje, que vamos ali ao shopping e comemos uma coisa qualquer rápida ao lado de pessoas que não conhecemos. Na cultura hebraica, só se come com quem se tem relacionamento. Portanto, o que o Senhor Jesus está a querer dizer
é que quer ter relacionamento contigo e comigo. Mais do que a comida, Ele quer partilhar comigo e contigo o pão. O mesmo pão e o mesmo vinho que nós partilhamos, que é o corpo dele, Ele está a querer dizer que Ele quer fazer isso na nossa casa. Que Ele quer fazer isso quando nós o vemos do lado de lá da rua, mas abrimos a porta para Ele entrar. É isso que o Senhor Jesus nos está a querer dizer. Que quer estar lá em todo o tempo. Porque Jesus sabe que se nós lhe dermos primazia na nossa casa, primazia no nosso coração, então a alegria, a cura, deixa eu ver se não me esqueço nada, salvação, arrependimento, a vida e o perdão são possíveis de viver. Se nós dermos primazia ao Senhor Jesus, isso é possível. E sabes que mais? Ele está pronto para isso. Porquê? Porque Ele já subiu à cruz. Mais do que isso, Ele subiu à cruz, mas saiu da cruz também. Jesus saiu da cruz, foi levado aos céus, está sentado no trono da graça à direita de Deus Pai, a interceder por nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as semanas do ano. Porquê? Porque Jesus quer que a gente mude. Jesus quer que nós possamos ser transformados como cada uma destas pessoas. E vê bem um pormenor. Em cada uma das casas onde o Senhor Jesus esteve, a mudança não foi só para o dono da casa. A mudança não foi só para quem o convidou a entrar. Aquilo é contagioso. Aquilo contagia. As mudanças que Jesus faz contagiam quem lá estava. Neste caso foi uma mulher que nem era da casa. Nos outros é Jairo quem o convida para ir lá à casa e quem ganha vida é a filha. A Bíblia não nos diz mais nada sobre a vida da filha de Jairo. Diz-nos uma coisa muito importante, que a menina tinha 12 anos. 12 anos fala de quê? Eu não tinha feito um parênteses, até ficava mal. 12 anos fala de governo, não é? Mas aqui o pormenor não é só o governo. É que se fosse um filho, o ter 12 anos não era significado. Aliás, a Bíblia não diz que ela tinha 12 anos, que ela tinha quase. Este quase diz tudo. Porquê? Pela cultura hebraica, as meninas aos 12 anos fazem o que se chama o Bat Mitzvah e os meninos aos 13 anos fazem o que se chama o Bat Mitzvah. Que é o quê? A partir dos 12 anos a menina passa a ser a autoridade espiritual sobre a vida dela, tem a responsabilidade de ler a palavra e de buscar Deus, e o menino a partir dos 13 anos é considerado emancipado espiritualmente e tem a responsabilidade de começar a ler a palavra. Claro que os pais ensinam, mas ele, aos 13 anos, o menino começa a ir à sinagoga e pode ler as escrituras que os outros estão a ler. Até aos 13 anos é uma criança, não pode. A menina é a mesma coisa. Jesus vai à sinagoga quando? Quando tinha 13 anos. A Bíblia não nos relata antes disso. A Bíblia relata-nos claramente naquele momento em que, lembram-se, em que eles vão na festa e perdem Jesus e voltam atrás e encontram lá. E Jesus diz, então estou preocupados porque eu estou na casa do meu pai. Jesus está lá a ler Isaías, 13 anos. Portanto, o que a Bíblia nos fala aqui é que enquanto a menina não era emancipada, vamos falar assim, espiritualmente, o pai intercedeu por ela junto de Jesus. Se a menina tivesse mais que 12 anos, o pai não pode interceder por ela. Pode orar, mas já não pode interceder. Estão a perceber a diferença? O pai foi clamar pela vida da filha. E o que o Senhor Jesus nos está a dizer hoje é que nós já somos emancipados espiritualmente porque Ele subiu àquela cruz. Ele nos deu a liberdade, o poder de irmos à presença de Deus. Não precisamos que ninguém faça isso por nós. Precisamos sim de ir através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá ir ao Pai sem ser por mim, diz Jesus. Através de Jesus. Por isso é que temos que convidá-lo para a nossa casa. Temos que convidá-lo para a 7ª casa que é a nossa, para que nós possamos, para que os nossos filhos que ainda não têm, os meninos de 13 anos e as meninas de 12, possam começar a ser educados e perceber, filho, a partir de uma certa altura, és tu que vais ter que ler a tua palavra. És tu que tens que orar as tuas orações. O paizinho ora, a mãezinha ora, mas tens que fazer as tuas orações antes de comer, antes de deitar, antes de ir para a escola. Esse é o princípio que nós temos que começar a incutir neles, para eles perceberem isso. E nós temos que perceber que nós temos essa responsabilidade para nós. Os homens, pelas suas casas principalmente, e as mulheres também, mas o homem tem essa responsabilidade pelo facto de ser homem. Não é só ter tirado a costelinha dele, isso dá alguma responsabilidade. Ter ficado sem a costela até ficou mais leve, mas não é por aí. É a responsabilidade que isso dá. Agora, a questão, ou melhor, a não questão é que Jesus está pronto. A questão é, e nós estamos prontos para Jesus habitar na nossa casa? Porque se Jesus for habitar na nossa casa, a gente vai ter que mudar alguma coisa. Ele não vai querer ficar lá se a nossa casa é uma casa onde não há princípios, se a nossa casa é uma casa onde não nos respeitamos. Porque Jesus vai nos dizer assim, olha, precisas de perdão aqui.
e eu digo, ok, mas não me apetece. Não. Se eu o convido é para eu fazer o que ele me manda. Jesus vai dizer assim, olha, aqui onde tens esta tristeza, não vale a pena, porque eu trago-te alegria. A minha misericórdia se renova sobre ti todas as manhãs. Se eu não aceitar isso, não vale a pena eu convidá-lo. Portanto, eu quando o convido é para eu aceitar aquilo que Jesus me vai fazer. E a pergunta que hoje o Senhor nos faz é se realmente nós queremos mesmo de coração que Ele venha para a nossa casa. Ou se nós não queremos e estamos bem com Ele ser aquele vizinho que passa do lado lá da rua, mas que não está na nossa casa. Não está a ver coisas que nós fazemos errado, não está a ver a forma como dialogamos ou como não dialogamos. O que é que nos falta hoje para tomarmos essa decisão? Imagina que agora ali, em vez do Alcemar estar ali na porta, a porta estava fechada. Imagina que ouvias assim bater na porta. E era Jesus. O que é que fazias? Dizias para ele entrar ou dizias para ele ficar lá fora? Fica aí que eu já vou aí um instantinho. Imagina que estás lá em casa, no sofá, a ver televisão. É bom ver televisão, claro que é divertido com a família ou brincar com os filhos. Sei lá, qualquer coisa. Ou na cozinha, numa brincadeira. Qualquer coisa. Imagina que estás lá e alguém bate à porta. O que é que a gente faz quando alguém bate à porta? Ou vai ao interfone ou qualquer coisa. Quem é? E ouvias alguém com uma voz muito amorosa. Sou eu, o Jesus. A gente abria ou não abria? A gente nunca pensa nisso. Eu há uns anos atrás estava com uma pessoa, aí às 3 ou 4 da manhã, tinha ido buscar essa pessoa uma situação muito complicada que essa pessoa estava a viver, estava a tentar que a pessoa mudasse alguns comportamentos. Fazia para aí umas 3 da manhã e era um homem, casado, mulher em casa. Eu estava no carro com ele e conversar. E perguntei-lhe no meio dessa conversa, e se Jesus batesse agora aí no vidro, na janelinha do vidro, o que é que tu fazias? Saías para ir ter com ele? Ou ficavas aqui no carro à espera que ele fosse embora para continuares com a tua vida? Não, se Jesus batesse aqui, na janelinha do vidro, eu saía, que eu queria abraçar Jesus. Então vai para casa e abraça a tua mulher. E diz que não voltas aí para o sítio onde estiveste hoje. Essa é a parte difícil. O abraço do Jesus é a parte fácil. A gente deixar de fazer aquilo que é errado é a parte difícil. Por isso é que o Senhor hoje nos está a perguntar, quando chega a esta 7ª casa, o que é que nos falta para tomarmos essa decisão? Porque quando nós dissermos que queremos que Jesus entre mesmo no nosso coração e na nossa vida, nós temos que mudar o resto todo. Não podemos continuar a enganar-nos a nós próprios. Amém? Posso pedir para nós ficarmos de pé, para orar por vocês? Para podermos orar. Sabes que em cada uma daquelas 6 casas, as histórias de vida foram mudadas porque permitiram que Jesus fizesse essa mudança. Jesus não precisa que a gente deixe fazer nada. Deus não precisa que a gente deixe fazer nada. Quando eu digo que foram mudadas porque as pessoas permitiram, não tem a ver com Deus não ter poder para. Tem a ver com Deus tem tanto poder que quer que eu faça parte. É por aí. Se não fosse por uma decisão daquelas pessoas, elas eram pura e simplesmente marionetas ou fantoches a fazer aquilo que um Deus Todo-Poderoso manda fazer. Mas quando nós tomamos uma decisão, quer dizer que nós estamos comprometidos com essa decisão. Depois de ouvir esta história das casas, onde é que está o teu coração? Houve alguma casa que para ti fizesse mais sentido? Por acaso, eu fiz aqui uma pausa porque estava a contar quantas famílias nós temos aqui. Por acaso temos 7 famílias aqui. Se calhar cada casa fala mais ao coração de cada um. Se calhar há aqui casas onde nós conseguimos perceber que estávamos naquela casa, naquele dia em que Jesus lá foi. Se calhar há casas que não nos dizem rigorosamente nada, mas há casas onde nós percebemos que ali estávamos nós. Então eu volto a perguntar, onde é que está o teu coração? Se é em Jesus
Então hoje é o dia de nós rendermos completamente a vida a Ele. Dizemos a Ele que eu não quero voltar a ser assim. E se não é em Jesus que o teu coração está, estás à espera de quê para mudar isso? Quais são as dúvidas que tu tens? Quais são as tristezas que tu tens? Quais são as mágoas que tu tens até com Jesus, eventualmente, que te impedem realmente de render completamente a tua vida a Ele? Quais são as tuas dúvidas com Jesus? Porque Jesus está disponível para ouvir as tuas dúvidas, as tuas mágoas, os teus receios. Ou tens medo de alguma coisa com Jesus? Jesus nunca vai mudar a tua personalidade. Jesus vai mudar o teu caráter. Jesus não nos muda de quem nós somos. O homem não deixa de ser homem, a mulher não deixa de ser mulher. O meu nome continua a ser o mesmo. Mas o nome pelo qual os outros me conhecem na rua é que vai mudar. Porque o meu caráter muda. Porque o meu legado muda. Porque aquilo que os outros pensam de mim muda porque eu vou mudar. É isso que acontece quando nós rendemos a nossa vida completamente a Jesus. Senhor Jesus, eu entrego em Tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, cada casa que está aqui representada, cada família que está aqui hoje, Senhor, eu entrego em Tuas mãos. Deus, eu não sei, Pai, qual a casa que cada um precisa hoje, qual a casa com que cada um se identificou hoje, eu não sei qual foi, meu Deus. Mas eu sei que pelo menos uma casa, eu sei que cada um se identificou. Pai, se há medo em algum, se há insegurança, se há mágoas, se há temores, Senhor, eu te peço hoje que o Teu Espírito Santo possa tocar nos nossos corações e nos possa não somente nos ajudar a render-nos a Ti, sem restrições, Deus. Se há perdão que nós temos que liberar sobre nós mesmos, que hoje possa vir, Senhor, essa unção sobre a vida de cada um, para termos essa ousadia de pedirmos perdão por nós mesmos, Senhor. Para nos podermos reencontrar contigo. Se estamos afastados de Ti, Senhor, que hoje seja o dia do reencontro, da renovação da aliança. Deus, se há sonhos que estão enterrados, se foi essa a casa, Senhor, onde nós nos identificámos, Deus. Pai, que hoje os sonhos sejam desenterrados e que esses projetos... Pai, nós não estamos aqui somente para trabalhar, para ganhar dinheiro, para viver dia após dia. Nós estamos aqui para ter uma vida contigo e fazer o que Tu queres que a gente faça, Senhor. Então fala connosco, Senhor, que a gente se possa render a Ti nesta manhã. Rende a Tua vida ao Senhor enquanto o Senhor fala contigo. Ó Senhor Espírito Santo, move no nosso meio, Senhor. Nos ajuda a entender aquilo que nós temos, Deus, e aquilo que ainda não temos. E que isso possa ser mudado nesta manhã, Senhor. Senhor, hoje te diz que tem uma canção nova para Ti. Eu não sei o que é que Ele vai colocar no teu coração. Se te vai colocar uma música, uma palavra. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas se Ele vai fazer algo, eu sei que Ele vai fazer. Porque nós hoje ouvimos falar de 6 casas onde vidas foram transformadas. Mas na 7ª casa, o Senhor fala de relacionamento, não só de transformação. Senhor, nós pegamos neste pão que simboliza o Teu corpo, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, Senhor. Pedindo perdão, Senhor, da nossa falta de relacionamento contigo, Senhor. Pedindo perdão porque não cantamos canções para Ti, Senhor. Pedindo perdão, Senhor, porque não sorrimos para Ti. Pedindo perdão, Senhor, porque não nos alimentamos da Tua palavra diariamente, Senhor. Pedindo perdão, Senhor, porque não mudamos. Não mudamos, continuamos quase na mesma em tanta coisa. Pedimos perdão, Senhor, porque não temos a coragem de dizer isto, Senhor. E às vezes não abrimos a porta quando Tu bates, porque não temos sequer coragem de dizer que estamos tão mal, que não queremos que Tu venhas à nossa casa, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós Te dizemos, Tu subiste àquela cruz, Senhor. Então a minha casa é uma morada Tua. Não me importa se Tu ias sujo, se Tu ias ensanguentado, se não eras formoso, mas a minha casa é o lugar onde eu quero que Tu estejas. E hoje, com este pão, eu declaro exatamente isso. Vem habitar na minha casa, Senhor Jesus.
vem habitar no meu coração, Senhor. Podemos comer. Meu coração eu entreguei a Ti. Entregamos o nosso coração a Ti completamente, Senhor. Se há alguma coisa em nós, Senhor, que ainda não... que está escondida, Senhor, revela-nos para nós te podermos entregar, Senhor. Por isso estou aqui. Senhor Jesus, Eu vim correndo te encontrar. nós sabemos que não vai ser fácil tu estás na nossa casa, Senhor. Vais nos dizer tanta coisa que nós não vamos gostar. Vais nos mostrar que sozinhos não somos capazes de fazer nada e nós achamos que conseguimos mudar o mundo sozinhos. Vais nos mostrar que não somos nada fortes, somos fracos. E só quando assumimos a nossa fraqueza é que somos fortes, porque és Tu que és forte em nós, Senhor. Oh, Senhor, vamos ser expostos naquilo que nós não contamos a ninguém, nem a Ti. Mas se morares no nosso coração, nós vamos ser expostos mesmo, porque vais saber. Vais saber o que pensamos, vais saber o que falamos. Senhor, nos ajuda a perdoar aquilo que precisamos de perdoar. Que hoje o perdão possa vir sobre o nosso coração. Eu hoje declaro sobre a tua vida que o sangue de Jesus está sobre ti. O sangue de Jesus está sobre a tua casa. Mas acima de tudo, que o sangue de Jesus está sobre o teu coração. Esse coração que está mais pedra do que de carne, hoje é mudado pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus faz morada lá. Mas não faz morada sozinho. Faz morada mudando o que lá está. O Senhor Jesus vem sobre nós nesta manhã. Vem sobre o coração de cada um de nós, Senhor. Muda, Senhor, a nossa forma de falar, muda a nossa forma de ver, muda a nossa forma de ouvir, muda a nossa... Oh, Deus, a nossa vontade de julgar o outro que nós temos, Deus. A nossa forma que nós temos de analisar o outro e julgá-lo, Senhor. Muda isso em nós nesta manhã. Muda isso no nosso coração, Senhor. Dá-nos esse amor pelo outro. O mesmo amor que estás a dizer que tens por nós, Senhor. Eu oro declarando, não somente que estás na nossa casa e no nosso coração, mas eu declaro mudança radical de vida. Que hoje, ao bebermos este copo, hoje, ao bebermos o sangue de Jesus, a nossa vida seja mudada radicalmente, porque o nosso coração é mudado radicalmente. Que o Senhor hoje nos possa fazer uma cirurgia espiritual e mudar o coração, para ser um coração que se renda a Ele. É o que eu declaro no nome de Jesus. Podemos beber. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque eu sei que estás a restaurar casas hoje. Eu sei que estás a restaurar a alegria que estava perdida em muitas casas, em muitas vidas, Senhor. Hoje essa alegria foi restaurada, Senhor. Eu sei, Deus. Senhor, eu consagro a Ti, Deus, as finanças da Tua igreja, Deus. Tu sabes, Senhor, o que o nosso coração tem. Tu sabes o que a nossa conta bancária tem. Tu sabes aquilo que precisamos. E sabes o que entregamos, Pai. Eu oro declarando, não faltará azeite na nossa botija, não faltará farinha na nossa amassadeira. Independentemente do que o mundo vier a passar, eu oro declarando que à Tua igreja nada faltará, Senhor. E não faltará para nós nem para aquilo que chegar e que não tiver. Ou mesmo que não chegue, que a gente saiba que não tem. Eu oro declarando que esse coração que ama compartilhar é o nosso coração. Senhor, nós Te honramos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Ajuda-nos a honrar também com o nosso coração, Deus, todos os dias. Ajuda-nos a honrar-nos
com o nosso falar, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, Deus. Com a forma como nos comportamos em casa, na rua, em casa principalmente. Senhor, nos ajuda, Deus, a ser capazes de te honrar. Algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a dizer-te o que diz o nosso coração. Quanto ao mais eu oro declarando que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o maravilhoso, bondoso Espírito Santo, Deus vivo, seja com cada um de nós. Tenha uma maravilhosa semana, mas mais do que isso, tenha uma maravilhosa vida com Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te guarde, que a sua força e o seu vigor estejam sobre ti. Que quando as tuas mãos tocarem possa haver vida. Que quando a tua boca falar seja como um chofar de Deus que lança palavra profética, palavra de sabedoria, que lança palavra que cura e que transforma vidas. E que o Senhor te dê a sabedoria também de saber quando falar e quando calar. Que o Senhor te dê a facilidade de perdoar e de amar o próximo. É o que eu declaro no nome de Jesus. Tenha uma semana fantástica. Para a honra e glória do Senhor.